Interessante, pastor, interessante. Falar em equipe vocacional, que o senhor falou, sua equipe, eu sou prova viva disso. Amém. Eu vejo a equipe que o senhor tem, a equipe de missionários, toda a equipe que o senhor está administrando. O senhor falou uma coisa interessante quando a gente estava organizando aqui a respeito de vocação e dom. Sim. Nem todo A mundo diferença, né? Isso, nem todo mundo Do que tem um chamado, dom da invocação. foi vocacionado para usar esse dom em algum lugar. É verdade. Pra gente aí. Essa é uma grande confusão que a gente vê dentro da igreja. Porque o chamado é acompanhado de um dom. A vocação é acompanhada de um dom, né? O chamado. Mas nem sempre uma pessoa que tem um dom tem um chamado. É isso que muitas vezes a pessoa... Aí é que está o problema. O problema, a treta está aí. Porque a gente vê muito, eu uso o exemplo, né, que está conversando, de uma pessoa que sabe fazer bolo. Tem gente que tem uma mão para fazer um bolo delicioso. Aqui na igreja, de vez em quando, as irmãs estão no final do culto, o pastor trouxe um bolinho para o senhor. Tem um dom. Tem um dom, sabe fazer um bolo maravilhosamente bem. Mas a pessoa, pelo fato de fazer bem esse bolo, não abriu uma padaria, uma confeitaria, né? Não abriu. Então, ele tem o dom, mas ele não tem um chamado para ter uma confeitaria. Entende? Entendo. Ele não tem um chamado. Aí nós vamos para a igreja. Tem muita gente que tem um dom da palavra, prega uma palavra maravilhosamente bem. Mas se você botar ele diante de uma igreja, em uma semana ele acaba a igreja. Ele detona, porque ele não tem um dom para pastorear. Ele não tem um chamado para pastorear, melhor dizendo. Então tem muita gente na igreja que tem uma voz maravilhosa, mas ele não quer nem saber de ministério de louvor. Sabe, ele canta na célula dele, ele canta ali, mas ele não quer estar na vitrine, sendo visto e cantando. E não é por conta de complexo, nada disso. É que não se sente chamado para aquela obra. Então, a gente volta a repetir, quando você faz aquilo que Deus mandou fazer, é difícil. Você fazendo o que Deus não mandou fazer, é praticamente impossível. Então, a gente tem muitas pessoas frustradas na igreja por conta disso. Ou então, ele tem um dom para uma área e quer viver uma outra realidade. O dom dele não é aquele, ele seria bem usado. Tem gente na igreja, irmão Vitor, tem um dom só de prover. De prover, por exemplo. Dom da generosidade. O dom dele, sabe qual é? É na hora que o pastor fala um desafio, ele levantar a mão. Precisando aqui de telha, eu estou precisando disso, ele levantar a mão. O dom dele é esse. E é um dom importante. Na Bíblia, importantíssimo. Né? Então, ele está servindo ao Senhor, né, dessa forma. Ele está abençoando o reino de Deus dessa forma. E às vezes a pessoa não entende. Né? Tem igreja que o próprio pastor confunde isso. Chega uma pessoa assim, que é generosa, que oferta bem, que dizima bem, diz, opa, essa pessoa tem que vir para minha equipe pastoral. E como você fala, é um erro crasso e um erro que vai comprometer a estrutura da igreja. Porque uma equipe pastoral tem que ter gente vocacionado, tem que ter gente que foi chamado. Os nossos membros de equipe, a gente ora ao Senhor e busca uma vocação, um chamado. Não é só o fato, inclusive, de ganhar a vida para Jesus. A gente foi ensinado um tempo atrás, né? A gente trabalha com células, que olha, se for frutífero, bota na sua equipe. E não é isso exatamente. Não é porque às vezes é um cara frutífero, mas não tem um caráter tratável, não sabe ser repreendido, é uma pessoa que ele desanima muito facilmente, tem vontade fraca, e não pode fazer parte de uma equipe pastoral, porque é um ambiente de pressão, naturalmente. Não porque a gente fica lá chicoteando o povo, mas porque a gente sabe que nós somos os principais aqui promotores em termos de ministérios da obra do Senhor. Aqui nesse lugar, Deus confiou a obra em nossa mão, então a gente tem que sentar numa sala como essa, buscando solução para o reino de Deus. A gente pensa em igreja, né? Planeja igreja, e quando a gente dorme, a gente sonha com igreja, né? Então, 24 horas pensando em igreja.